Fala pessoal, esse aqui é mais um Na Virada e essa semana vamos falar sobre o P2 de Bruxelas. Será? Uma nova hegemonia no pádel feminino. Será? Uma nova dupla que vai ganhar muito espaço nesse ano. Será? É isso aí mesmo, pessoal. Muitas dúvidas depois desse P2 de Bruxelas começaram a aparecer. Primeiro, vamos falar então sobre o torneio feminino. No torneio feminino, nas oitavas de final, a única ausência foi da dupla cabeça de chave número 8, Verônica Virceda e Marina Guinart, que perderam na segunda rodada, primeira partida delas no torneio, e não chegaram às oitavas de final. Nas quartas de final, a surpresa foi a eliminação da Andrea Osteiro e da Ariana Sanches, foram superadas pela Cláudia Jensen e pela Tamara Ricardo, em 2 sets relativamente rápidos, uma partida onde a Osteiro e a Sanches não se encontraram muito, e Jensen e Ricardo apresentaram um excelente nível e passaram por cima ali com 6-4, 6-2. Semifinais colocaram frente a frente as duas duplas principais favoritas ao título, Delfina Brea e Gemma Triay, enfrentando Paula José Maria e Bea Gonçalves, que na semifinal tiveram um susto. As duas duplas, para chegar até a final, tiveram batalhas duríssimas em 3 sets, mas que conseguiram passar para a fase final do torneio. E aí, na final, o que a gente viu, mais um confronto da Paula e da Bea contra a Delfina e a Gemma, e uma nova vitória, a terceira consecutiva da Paula e da Bea sobre Delfina Brea e Gemma Triay, um placar de 7-5, 6-2, uma final onde a Paula e a Bea dominaram a partida, as iniciativas. Num primeiro set, a gente ainda teve uma resistência da Gemma e da Delfina, mas que logo ali depois do final do primeiro set, no segundo set elas baixaram um pouco a intensidade, a Gemma não achava o caminho para enfrentar na cruzada a Bea Gonçalves, e aí o que a gente viu foi um segundo set rápido, uma vitória contundente nesse set da Paula José Maria e da Bea Gonçalves, finalizando a partida por 7-5, 6-2, e no feminino, então levando o título às espanholas, terceiro título delas, como eu falei, na temporada. O que é importante a gente ressaltar que no feminino, daqui a pouquinho a gente vai falar do masculino, mas no feminino nós tivemos em 6 torneios 3 duplas campeãs. Né? A gente começou o ano com Ariana Sanches e Andrea Osteiro, depois tivemos a Delfina Brea e a Gemma Triay com 2 títulos, e agora nos 3 últimos torneios, títulos para Paula José Maria e para Bea Gonçalves. Então aí a gente vê um equilíbrio entre essas 3 duplas, apesar de nos últimos torneios a Andrea Osteiro e a Ariana Sanches não apresentarem grandes participações, mas que já garantiram um título na temporada, então pode ser uma fase só da dupla, mas logo mais elas devem estar de volta aí em semifinais e finais, tá certo? Falando agora da chave masculina, novamente, a gente teve a derrota do Martin Gineno e do Momo Gonçalves na segunda rodada, dessa vez superados pelo Lucas Campagnolo e pelo Jairo Bautista, um partidaço, jogaram muito, aproveitaram a instabilidade do Gineno e do Momo e venceram em 2 sets, 7-5, 6-4, e aí avançaram até as quartas de final. E nas oitavas também o que a gente teve foi a derrota do Lucas Bergamini e do Javi Garrido, perderam para o Eduardo Alonso e para o Aymar Goni em 3 sets, 4-6, 6-2, 6-3, uma partida onde eles fizeram um bom primeiro set e depois disso começaram a oscilar muito. O Garrido não se encontrou na parte de ataque, de definição dos pontos. As condições ali em Bruxelas estavam, vamos dizer, mais rotineiras do que eles estão acostumados, né? Apesar de uma quadra um pouco mais pesada, mas onde os jogadores com potência conseguiam ainda esmechar e vencer os pontos. O Garrido não conseguiu se encontrar nos 2 últimos sets e aí acabaram superados. E aí, nas quartas de final, passando para a final, nenhuma surpresa, as 4 primeiras duplas foram classificadas para as semifinais. A gente teve só um destaque da partida Coelho Tapia contra John Sanz e Coque Neto, que foi decidido em 3 sets.
uma partida bem apertada. A dupla número 1 venceu o primeiro set 7-6 no tie-break e perdeu o segundo 7-5, e aí no terceiro set conseguiu levantar de novo, dar a volta e chegar na semifinal, vencendo por 6-3. E aí o destaque da semifinal, aquilo que todo mundo viu, a partida entre LeBron e Augsburger contra Tingoto e Galan. Nessa partida o que a gente viu foi um domínio tático e de performance do LeBron e do Augsburger. Saíram na partida muito intensos. Eu acho que de certa forma eles até surpreenderam da maneira como eles jogaram, Tingoto e Galan. Jogaram pressionando muito, avançando muito. Quando estavam atrás, o LeBron conseguia abaixar a primeira bola e entrar já no voleio. O Augsburger também com muita potência, chegava muito rápido, muito presente na rede. Eu acho que isso surpreendeu o Tingoto e Galan. E teve um momento muito não usual, vamos dizer assim, na partida, uma dupla falta do Galan no 3-3, num break point. O Galan fez uma dupla falta, com isso eles cederam a quebra no primeiro set, e aí LeBron e Augsburger pularam na frente 4-3. Até numa entrevista o Augsburger fala que para eles ali foi um ponto interessante da partida, porque eles perceberam como que mentalmente o Galan estava pressionado, e aí o que se viu foi que o Augsburger e o LeBron mantiveram o nível, mantiveram a intensidade, venceram o primeiro set por 6-4, venceram também o segundo set por 6-4, foi uma quebra logo no primeiro game, saíram na frente, e aí o Tingoto e o Galan não conseguiram voltar atrás. Então foi um domínio tático e de performance do LeBron e do Augsburger durante toda a partida. Em condições, talvez ali o mérito do Tingoto e do Galan foi a luta para se manter na partida, porque da maneira como jogaram o LeBron e Augsburger, com outras duplas, talvez isso daí teria sido um placar mais elástico. Então foi 6-4, 6-4, mas com uma performance excepcional do LeBron e do Augsburger. Coelho de Tapia avançaram para a final vencendo Yanguas e Stupasuk, e aí a grande final envolveu Coelho de Tapia contra LeBron e Augsburger, um jogo que todo mundo também aguardava depois da semifinal, né, aquela dúvida se LeBron e Augsburger manteriam o nível. E aí o que aconteceu? Primeiro set na final, Coelho de Tapia jogaram muito bem, conseguiram segurar o ímpeto do LeBron e do Augsburger, que também não entraram naquela intensidade que entraram na semifinal, então foram foram superados no primeiro set por 6-2, e aí a partir do segundo set, o que a gente viu foi de novo o LeBron e o Augsburger jogando de maneira muito intensa. O que eu pude ver na partida que parecia uma partida de espelhos, assim. Aquilo que o Coelho e o Tapia gostam de fazer, que é encurtar a quadra, cortar o tempo, chegar rápido na rede para contra-atacar e pressionar os adversários, foi o que o LeBron e o Augsburger fizeram, e dessa vez com extrema eficiência. Acabaram vencendo os 2 sets seguintes por 6-3. Foi uma performance espetacular. O LeBron jogou muito bem na parte defensiva, o Augsburger errou pouco e trabalhou muito bem na parte ofensiva, no ataque, foi muito decisivo, foi o jogador que mais winners fez. Então, assim, mérito total de LeBron e Augsburger no torneio, jogaram um pádel impressionante. E aí, no masculino, a gente também tem o que aconteceu no feminino, com 3 duplas vencendo esses 6 primeiros torneios. Tingoto e Galan com 3 títulos, Coelho de Tapia com 2 títulos e LeBron e Augsburger sendo agora campeões, os últimos campeões em Bruxelas. E aí o que segue daqui para frente da temporada é se LeBron e Augsburger vão manter esse nível impressionante de pádel que eles apresentaram. E aí também teve uma mudança tanto técnica, né, de performance assim do Augsburger, que errou muito pouco na final, nos jogos, e que conseguiu ser muito efetivo, e também uma mudança muito comportamental da dupla. Em nenhum momento se questionaram, em nenhum momento se abalaram, os ombros caíram, a dupla inteira, o tempo inteiro se motivando, o LeBron puxando muito o Augsburger, mostrando que estava ali do lado dele, dando muita confiança. Então, se mantiverem esse nível, com certeza vão ser uma dupla muito forte
no restante da temporada. E aí fica a dúvida, então, com essas 3 duplas na primeira prateleira, ao lado de Anguas e Stupasuk, que estão um pouquinho abaixo, mas ainda estão na primeira prateleira, o que vai acontecer daqui para frente na temporada, né? Então, para quem acompanhou, agora vem a parte sul-americana do Premier Padel. Nós temos uma semana de intervalo e depois temos o Premier de Assunção e o Premier da Argentina. Os jogadores vão estar presentes por aqui, vão jogar. Esse fim de semana a gente já tem um FIP em Mendoza, onde a gente tem muitos jogadores top sem inscritos. Vai ser um torneio muito bacana. Quem quiser acompanhar pode acompanhar no canal da FIP no YouTube. Então, para o resto da temporada, muito pádel e muitos questionamentos a serem respondidos. Tá? E também o que aconteceu, depois desse P2 de Bruxelas, já circularam as notícias de algumas mudanças de duplas na segunda prateleira. Então a gente houve a notícia do rompimento do Paquito Navarro com o Fran Guerreiro, o Paquito que volta a jogar com o Martin Dineno, que também se separa do Momo Gonçalves, e o Momo Gonçalves veiculou a notícia, né, do Momo Gonçalves fazendo a parceria com o Lucas Campagnolo. Então a gente tem aí 2 duplas três duplas que se separaram, né? Paquito e Fran Guerreiro, Jairo Bautista e Lucas Campagnolo, e Momo Gonçalves e Martin Dineno. O Martin Dineno, então, a notícia de que ele joga com o Paquito Navarro, o Lucas Campagnolo, que jogaria ao lado do Momo Gonçalves, e aí ainda não saiu nada como é que vão ser as duplas, com quem que o Jairo Bautista vai jogar, né, se ele vai se emparcerar com o Fran Guerreiro. Acho que também teve uma notícia de que o Ravi Leal jogaria com o Fran Guerreiro, e aí sobraria talvez Jairo Bautista e Pablo Cardona. Pablo Cardona, que está voltando de um afastamento médico, ele que teve um problema nos joelhos, está voltando agora. Seria provavelmente a dupla, então, Pablo Cardona e Jairo Bautista. Mas isso aí tudo ainda vai acontecer, as notícias são para depois do Premier da Argentina, quando a gente chega no Major da Itália. Então ainda tem algum tempo para essas notícias se confirmarem e para os anúncios serem feitos tanto por parte da mídia como por parte dos jogadores, certo? Então, uma semana de descanso para você, fã do Padel, do Premier Padel, e a gente volta com o Premier do Paraguai e da Argentina, e fica ligado porque muita coisa nova vai surgir, muitos questionamentos vão acontecer nas duplas, e vamos ver como é que vai ser o circuito Premier Padel daqui em diante. Tá certo? Então, bom, obrigado pelo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curte, comenta e compartilha esse vídeo, e a gente se vê logo mais com mais um Na Virada. Valeu!